sabendo que eu faço de errado. Boa tarde, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta tarde. Nós estamos contentes por mais uma tarde, nós podemos compartilhar com você mais um culto online do Ministério Plenitude e esperamos que você esteja desfrutando das bênçãos do Senhor, que você esteja com seu coração aquecido pela presença do Santo Espírito. Eu quero, nesse instante, estar trazendo uma meditação para nós nesta tarde. O texto de 3 João, o capítulo 1, o versículo 2, diz assim: Amados, oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Nesse tempo de pandemia, nosso maior desejo é que você esteja com saúde e também que a sua alma esteja saudável. Não é? Que Deus possa realmente estar ajudando você, que você possa se encontrar na presença do Senhor, com a sua alma na presença do Senhor e também com a sua saúde. Não é? Nós temos louvado a Deus, agradecido muito a Deus, porque Deus tem sido bondoso com nosso Ministério Plenitude. Graças a Deus, ninguém ficou doente nessa pandemia, doente que eu falo com esse vírus, não é? Porque as doenças, alguns irmãos têm alguma doença, alguma enfermidade, mas graças a Deus, Deus tem guardado a nossa turma. E que Deus realmente possa abençoar você e que esse desejo de João, quando escrevia para os seus queridos, também é o desejo do nosso coração, que a sua alma vá bem, não é? Que também a sua saúde esteja bem. Nós esperamos que em breve nós vamos estar nos encontrando novamente no culto presencial e vamos estar fazendo uma grande festa, porque realmente nós temos sido abençoados pelo Senhor. Então eu quero, nesta tarde, inclusive, orar, agradecer a Deus por mais esse culto, não é? Quero fazer uma oração e depois desta oração nós vamos ouvir um louvor e depois nós vamos ter uma palestra muito legal, uma palestra com o Dr. Oswaldo Couto Júnior. O Dr. Oswaldo Couto Júnior, ele é médico neurologista e bondosamente ele aceitou o nosso convite e ele fez um vídeo muito bom falando sobre a doença de Alzheimer. Eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar as nossas vidas, porque essa doença é uma doença que pode atingir qualquer um de nós, não é? Para isso nós precisamos, para que isso não aconteça, não é? Nós precisamos estar prestando bastante atenção nos esclarecimentos que ele vai dar, tomar cuidado, não é? E principalmente se tivermos algum sintoma que ele vai estar falando, procurar o médico, não é? Porque o médico vai nos ajudar. Então eu quero nesse instante fazer uma oração e depois dessa oração nós vamos ouvir o louvor e você vai então poder ouvir essa palestra. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta tarde, por esse momento tão feliz, ó Pai, que mais uma vez podemos compartilhar, ó Pai, esse culto que o Dr. Oswaldo vai estar falando para nós, ó Pai, sobre a doença de Alzheimer. Senhor Deus, visita cada um dos nossos irmãos, que essa palestra, Senhor Deus, possa trazer esclarecimento para as nossas vidas. E se
por acaso, ó Pai, algum dos nossos queridos estejam sentindo algum sintoma, que possa, Senhor Deus, estar tomando os devidos cuidados. Ó Pai Santo, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso ministério Plenitude, que cada um deles, ó Pai, possam estar desfrutando da Tua bênção, da Tua paz, que, como diz esse texto que nós lemos, que a saúde deles esteja bem e também, Senhor Deus, como a alma deles esteja bem. Que o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, visite a cada um neste momento. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e
Olá, meu nome é Oswaldo Couto Júnior, eu sou médico neurologista. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do pastor Elias e da senhora Noemi para explicar para vocês o que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela é neurológica e degenerativa. O que seria degenerativa? Seria que uma degeneração dos neurônios, as células nervosas. Isso ocorre a partir dos 65 anos de idade, em média, ou após os 80 anos. A incidência não é muito alta na população, mas como a população brasileira está envelhecendo, o número está aumentando ano a ano. É uma doença neurodegenerativa genética, em alguns casos. Você tem casos na família, mas esses são os casos mais precoces. Pessoas que começam a ficar doentes antes dos 50 anos. Isso não é muito frequente, isso é bem raro até. Tá? Você tem alguns casos na família de doença de Alzheimer, de provável doença de Alzheimer. É muito comum, porque não existe só a doença de Alzheimer, existem outras demências. Você tem a demência vascular, que é a segunda causa, é causada por infartos cerebrais, pequenos derrames cerebrais. Você tem a demência mista, onde você tem a mistura da associação da demência de Alzheimer e a demência vascular. Você tem uma demência chamada demência por corpúsculo de Levy, que é uma demência que tem sintomas de doença de Parkinson. Tem a demência da própria doença de Parkinson. Tem a demência frontotemporal. E tem as demências tratáveis, que são curáveis, com a deficiência da vitamina B12, a demência por infecção por sífilis, a chamada neurosífilis, que aumentou muito nos últimos anos. A demência por hipotireoidismo. Existe a demência por depressão profunda. Pessoas que têm muita depressão, têm comportamentos parecidos com demência, mas não é demência. Enfim, uma série de situações clínicas que podem simular um quadro de demência. Então, o que é demência, afinal de contas? É a perda da função cognitiva, né? Você aprende desde criança a escovar dente, a amarrar o sapato, a vestir sua roupa, escolher sua roupa, você tem um horário para sentar na mesa para comer, usar o talher, escolher a sua comida, você tem as suas preferências, você aprende a mexer na televisão, hoje em dia a garotada aprende a mexer no computador, no celular. Então são coisas que você vai aprendendo, você aprende a ler, aprende a escrever, tomar decisões. Isso chama-se cognição. Todos nós vivemos com cognição. Na demência de Alzheimer, você vai perdendo primeiro a memória, depois vem a perda cognitiva. Como é que perde a memória? Você esquece de coisas simples, você esquece de fazer um café, como é que faz o café, esquece como é que muda o canal da TV, aí você começa a esquecer datas, você começa a esquecer o nome de pessoas com quem você convive com frequência, pode esquecer já na fase inicial, alguns nomes de parentes mais distantes, um primo, um tio. Enfim, a memória é o que chama mais atenção. Você acaba esquecendo coisas em casa, em lugares assim, completamente diferentes. Você pode guardar uma mulher pode guardar uma pulseira na geladeira. Um homem pode guardar um livro dentro da máquina de lavar roupa. Enfim, são situações que chamam atenção. Depois você começa a ter problemas de orientação. Você vai para um lugar e você chega lá e você não sabe que lugar é aquele. Você fica meio confuso, meio desorientado. Você começa a errar caminhos. Se você dirige carro, você começa a errar o caminho. Em vez de ir o caminho que você está habituado a fazer, você começa a errar a rua. Entra uma rua antes, 2 ruas antes. Você começa a ter problemas assim de lembrar compromissos. Eu tinha que ir em tal lugar, aquilo passa batido, você não vai mais àquele lugar.
Com o passar do tempo, você quando consegue contar uma história, tá? Chama-se memória semântica. Por exemplo, você vai contar uma história, você estava aqui em São José dos Campos, e resolve ir para Caraguatatuba. Daí você pegou a estrada, pegou a rodovia Tamoios, você pagou pedágio, você desceu a serra, estava chovendo. Lá você foi procurar uma casa que você tinha alugado, junto com o pessoal. Lá estavam várias pessoas, tinha um cachorro. Então, é uma história completa de uma viagem. Quando você perde essa função, você não consegue continuar a história. Você vai até um pedaço e depois acaba. Você não consegue mais dar continuidade, terminar a história. Depois de uma certa fase, você não consegue mais escolher sua roupa. A pessoa tem dificuldade de escolher a roupa. A família tem que ajudar a escolher a roupa. Mais para frente, dificuldade em vestir a roupa. Você pode vestir a roupa ao contrário. Então você vai perdendo as funções cognitivas. Do ponto de vista do comportamento, você começa a ter... as pessoas com demência de Alzheimer começam a ter alteração de sono. Elas acabam dormindo de dia e não querem mais dormir à noite, confundindo o dia com a noite. Elas podem ficar apáticas, ficar o dia inteiro sem falar com ninguém. Se você não estimular, ela não fala com você. Ou então ficar agressiva. Quando você pergunta algumas coisas, ela pode responder de uma forma inadequada. Querer fazer coisas que não são apropriadas para o horário. Eu quero sair agora, assim, sair meia-noite de casa. Quando fizer isso, ela vai se perder na rua. Enfim, mudança comportamental. Chegam a ficar até agressivas fisicamente. Isso já é uma fase mais avançada. Então, existe a mudança de memória, a mudança cognitiva, não saber mais fazer as coisas, mudança comportamental. Pode começar a ocorrer também pensamentos paranoicos. O que é isso? Ela pensar que estão mexendo na gaveta dela, que estão pegando o dinheiro dela, que estão falando dela, sempre desconfiando de alguém. Geralmente eles escolhem uma ou duas pessoas na casa para julgar por esse motivo. Você que está pegando minhas coisas. Existe um comportamento também, desculpa, de noção de identificação dos objetos. Por exemplo, você coloca numa mesa uma xícara, você coloca uma faca, você coloca uma colher, quer dizer, todos os utensílios para ela tomar um café da manhã. E ela vai se confundir naquilo. Ela vai se atrapalhar, ela pode mexer o café com leite com a faca, pegar um garfo para tirar açúcar e assim vai. Nessa fase, a família tem que estar muito atenta, a família que é a cuidadora do problema. A família tem que ficar muito esperta, senão ela vai causar acidentes na casa. Ela pode pôr fogo na cozinha, ela pode ligar o fogão e deixar uma panela queimar, ou simplesmente o gás ligado. Tá? Nessa situação, se a pessoa dirige, tem que ser impedida de dirigir. Como ela não consegue também fazer mais cálculos, ela não consegue mais mexer com dinheiro. Então, ela vai ter que ser bloqueada financeiramente. Existe na lei, a pessoa perde as suas funções próprias. Então, alguém vai ser o gestor da vida daquela pessoa. Isso um advogado faz mediante um relatório médico. A pessoa passa a perder noção de apetite. Ou que ela come demais, e daqui a pouco ela esquece que comeu, ou o contrário, ela não come. Ela passa a comer bem menos do que ela comia antes. Outra função que pode ocorrer é a alucinação. Ela pode dizer que alguém telefonou para ela ontem, ninguém ligou para ela. Há meses ninguém liga para uma pessoa com Alzheimer. Para conversar como? Não tem como conversar. Ela pode dizer que tem alguém em casa, que passou uma criança aqui do lado, entendeu? Que tem alguém sentado no sofá, e não tem nada, não tem nada. Isso é o cérebro dela que está fazendo esse tipo de alucinação. Bom, qual seria o tratamento? O tratamento são dos sintomas.
Existem apenas 3 remédios que podem retardar o processo. Até hoje, já tem mais de 25 anos. Não descobriram nada novo ainda. Esses 3 remédios são fornecidos pelo governo, pelo alto custo, são remédios caros. E a partir de uma fase, entra um terceiro remédio que vai ajudar um dos 3. Você tem os 3 remédios, ele vai ajudar esse ou esse. Esse remédio isolado não funciona, chama-se memantina. Os outros 3, rivastigmina, galantamina e donepezila. Então só tem os medicamentos para você retardar o processo de evolução, de piora, são apenas esses no mundo até hoje. Para comportamento tem vários remédios, tem calmante, tem neuroléptico, isso o médico pode utilizar para dormir, etc. e tal. Cuidados do dia a dia, ele, a partir de uma certa fase ele não toma mais banho sozinho, você tem que auxiliar o banho, tem que chamar para almoçar, chamar para jantar, eles perdem a noção de horário. Prevenção. Muita gente deve estar perguntando, e como é que eu faço para não ter Alzheimer, né? Infelizmente não tem o que fazer, mas você pode retardar o processo, tá? Se você não tem o que fazer porque é um código genético errado, que a partir de uma certa idade você vai entrar na doença. Mas o que a gente pode fazer para retardar isso? Isso tem como ser feito. Se você tem um problema de saúde, diabetes, pressão alta, colesterol alto, você tem que tratar muito bem disso, isso é fundamental. Então é um tratamento clínico. Saúde clínica. Depois vem saúde cognitiva. Você tem que ler, todo dia ler um pouco, tá? Nem que seja revista, jornal, internet, leia alguma coisa. Não gosta de ler? Escreve um diário, escreve uma carta para você mesmo, todo dia uma cartinha. Então, treinamento de saúde saudável, treinamento cognitivo, saúde física, exercício físico. Dependendo do que você pode fazer, você pode desde caminhar até fazer bicicleta, até nadar. Depende de cada um pode fazer alguma coisa, mas não pode ficar parado. Ficar parado piora, aumenta a chance do Alzheimer pegar você mais cedo. Então, treinamento cognitivo, treinamento físico, saúde física e, por último, agora a saúde mental. Isso é muito importante. Se você tem depressão, você tem que tratar a depressão. Se você tem um transtorno emocional, muita ansiedade, fica nervoso com facilidade, procure um psiquiatra para avaliar. Se ele achar que é uma fase que você está passando na vida, tudo bem. Se ele achar que isso é um problema, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno misto, até um transtorno de humor bipolar, tem que tratar. Isso não tratando facilita, abre as portas para a demência de Alzheimer. Espero que vocês tenham compreendido e eu estou à disposição, se precisar, o pastor pode arranjar o meu contato para perguntas. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Dr. Oswaldo Couto por essa palavra tão esclarecedora e relevante, principalmente neste tempo de pandemia. Quero deixar um alerta. Se você tem um parente que está tendo esses sintomas, que foram abordados pelo Dr. Oswaldo, procure um especialista. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo e dar o seu like. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma tarde, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Dr. Oswaldo Couto, por essa palavra, Senhor, que me ajudou muito e eu creio que está ajudando a muitos nesse momento. Que o Senhor possa estar acrescentando a ele bênçãos sem medidas sobre a vida dele, de toda a sua família. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa do nosso ministério e cada pessoa que está assistindo este vídeo, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Mais uma vez eu quero te agradecer por tudo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Como pode me amar assim?
Como pode me amar? Deus sabe.